história é essa? O que é que eu tenho a ver com essas histórias que Jesus vem contando ao longo do seu ministério e que nós estamos aqui acompanhando? Muito bem. É importante a gente prestar atenção em alguns detalhes, né? Por exemplo, semana passada, eu comentei que cerca de 1/3 das parábolas de Jesus tratam da questão dos bens materiais, de dinheiro. Isso é uma questão que chama a nossa atenção, né? Jesus precisou utilizar uma boa parte do seu ensino sobre um determinado assunto, porque ele é, com certeza, muito importante. Uma outra questão que chama a nossa atenção quando começamos a ler as parábolas, a buscar a compreensão das parábolas, a buscar a apropriação do sentido daquela parábola para a nossa vida, é que havia públicos-alvo diferentes. Algumas das parábolas foram ditas por Jesus para os seus discípulos, e outras parábolas foram ditas para os fariseus e os doutores da lei. E muitas vezes, quando Jesus estava falando aos seus discípulos, ele estava, na verdade, buscando corrigir o ensino dos fariseus, porque os fariseus estavam interpretando a lei de uma forma que contradizia ou distorcia o seu sentido original. Então, o problema não era na lei, o problema era na interpretação da lei que os doutores da lei estavam fazendo no tempo de Jesus. Por exemplo, a segunda parte do Sermão do Monte, tivemos aqui uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte, vimos que ele é dividido em 4 partes. Na segunda parte do Sermão do Monte, que nós chamamos de "Vocês ouviram o que foi dito", Jesus justamente buscou explicar para os seus discípulos que a forma como os fariseus vinham ensinando a lei era equivocada, era distorcida. Por isso ele dizia: vocês ouviram o que foi dito, não é o que está escrito, é o que foi dito, a interpretação. Pois eu lhes digo, ou seja, eu, que sou o autor, estou dizendo para vocês o que eu quis dizer. Um exemplo, Mateus, eu vou projetar aqui para vocês, Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. É uma dessas situações em que Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Por que eu estou trazendo essa questão antes de apresentar a parábola? Vocês já estão aprendendo junto comigo que eu sempre busco uma referência, um norte, para me ajudar a entender aonde Jesus quer chegar com aquela parábola. E este versículo tem tudo a ver com a parábola que nós veremos a seguir. Mas antes de entrar nela, eu quero lhe perguntar, já que apresentamos aqui essa reorientação de Jesus para o sentido da nossa relação com os nossos inimigos, pare e pensa um pouquinho aí. Primeiro momento, e daí da noite? Tá bom, e daí? Qual é a sua relação com os seus inimigos? Você clama ao Senhor para que Ele mande raios para torrá-los? Que encontrem postes no meio do caminho dos seus carros? Eu já ouvi uma vez, né? Eu estava num táxi, ele levou uma fechada, o táxi, que o Senhor envie um poste para esse carro. Eu falei, uau, tem que tomar mais cuidado, não é bom ficar fechando o táxi, né? Não são todos assim, mas algumas pessoas têm essa atitude de ódio para os seus inimigos. Isso é tão estranho assim? Não, gente, não é nem um pouco estranho. Eu diria até que é o natural. Tanto que os fariseus ensinavam isso. Você tem que amar o seu próximo.
O inimigo não, o inimigo você odeia. Era isso que eles diziam. Mas nós veremos, e a parábola de hoje é a parábola do bom samaritano. Agora sim, eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, porque a aplicação prática dessa parábola tem tudo a ver com aquele ensinamento do Sermão do Monte. Amar ao próximo e odiar o inimigo? Não! Amar ao inimigo e orar por aqueles que o perseguem. Só que eu quero chamar a atenção de você para um pequeno detalhe. Essa parábola é muito conhecida. Quem aqui que nunca ouviu falar da parábola do bom samaritano? Eu sei que é uma pequena amostragem, mas todos aqui já ouviram falar, né? Você de casa aí, se nunca ouviu falar, manda uma mensagem para a gente, por favor. Eu quero ver. Quem é que ainda nunca ouviu falar da parábola do bom samaritano? E quase todo mundo que conhece essa parábola, ela entende que Jesus está se referindo à nossa atitude para com as pessoas necessitadas. Que o foco de Jesus é nos ensinar a ajudar os outros. Mas será que é isso mesmo? Será que era esse o alvo de Jesus, o foco de Jesus com a sua parábola? Então, para isso, nós precisamos ler e interpretar o texto. Versículo 25, portanto. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Tudo começou com uma pergunta muito específica, e era uma pergunta pegadinha. Porque está aqui escrito no texto, o perito da lei, o doutor na lei, fez a pergunta a Jesus para lhe pôr à prova. O que é que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus, a vida eterna? Essa que é a questão aqui. A questão do que você vai fazer pela pessoa que você vir caída é secundária. A questão principal é a resposta de Jesus à pergunta desse doutor da lei. Outro exemplo desse tipo de questionamento sobre a vida eterna, a gente encontra lá em João capítulo 3, que vai do versículo 1 ao 21 do capítulo. É aquela conversa de um fariseu do Sinédrio, juiz do Sinédrio, Nicodemos, interrogando Jesus de noite, às escondidas, querendo justamente saber isso. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta é a mesma, a questão é a mesma. E aí, ele levantou a bola para Jesus citar o versículo mais conhecido da Bíblia. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A resposta de Jesus foi um pouco diferente daquilo que Nicodemos esperava ouvir. E este homem, este doutor da lei que fez a pergunta para Jesus, ele também vai ouvir uma resposta diferente daquela que ele estava esperando ouvir. Mas antes, eu quero ouvir de você. Você sabe o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Quem é que sabe aí? Vamos lá. Ninguém sabe. Uma mão ali balançou a cabeça. Tem que ter convicção, gente. O que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Vou antecipar aqui o final um pouquinho aqui. Gente, todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. João 3,16. Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Para você herdar, a herança não é uma coisa que você mereça.
Você recebe porque nasceu naquela família, né? Ou foi adotado na família e ganhou os direitos integrais como filho. Nós fomos adotados na família de Deus pelo sacrifício de Jesus e, por isso, passamos a ter o direito da herança. É uma herança. Não é nada que a gente faça para merecer isso. Mas não era assim que os fariseus pensavam. E aí a resposta de Jesus, versículo 26, foi o seguinte: ele respondeu com uma outra pergunta, coisa que Jesus costumava muito fazer. Ele não fazia isso com seus discípulos, normalmente. Ele fazia isso principalmente com os fariseus. Ele devolvia a pergunta com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você a lê? O homem então respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Deuteronômio 6, 5. Ele citou Deuteronômio 6, 5. E disse mais: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele citou Levítico 19, 18. Então ele pegou 2 pedaços da lei, juntou os dois e respondeu muito bem, porque quando num outro momento um outro mestre da lei virou para Jesus e perguntou para ele qual era o principal mandamento, o que é que Jesus respondeu? Exatamente essa resposta que o doutor da lei deu para ele. Qual das duas veio primeiro, eu não sei dizer para vocês, tá? Porque a cronologia dos acontecimentos dos evangelhos não é linear. Então, eu não sei se foi Jesus quem disse primeiro que esses 2 mandamentos resumiam todos os mandamentos, ou se foi esse mestre da lei que falou primeiro para Jesus. Aí a gente não tem como saber. Mas o fato é que tanto Jesus, na resposta dele para um doutor da lei, quanto este doutor da lei, na resposta dele para Jesus, colocou o cumprimento da lei relacionado com esses 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E aí, Jesus respondeu para ele, versículo 28, você respondeu corretamente, muito bem, parabéns, faça isso e você viverá. Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, ame o seu próximo como a si mesmo e você viverá. Faz isso. Aí, o homem virou para ele e falou assim: quem é meu próximo? Quem é o seu próximo? E então é que Jesus vai para responder a essa pergunta provocativa daquele mestre da lei, quem é meu próximo? Jesus vai e conta a parábola do bom samaritano. Mas vejam, ele está agora querendo mostrar para aquele homem quem é o próximo dele. Mas está dentro do contexto maior de como herdar a salvação. Não vamos perder as coisas de vista. E a resposta de Jesus tem tudo a ver com a fala dele no Sermão do Monte. Quem é meu próximo? Quem é meu inimigo? O que aquele homem estava provavelmente querendo dizer querendo que Jesus lhe dissesse, definisse para ele até onde ele tem que amar e a partir de onde não tem que amar mais. Porque se os fariseus ensinavam, né, acabamos de ver aqui que Jesus disse lá no Sermão do Monte, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie seu inimigo. Então, era o que era dito. Aquele homem acreditava nisso, provavelmente. E Jesus responde para ele justamente para mostrar para ele que nem sempre aquele que nós consideramos como nosso inimigo é realmente o nosso inimigo. Ele pode ser o nosso próximo. Depende da circunstância. E aí que entra a resposta de Jesus. Uma história, versículo 30.
Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Tiraram tudo do cara, tiraram a roupa do cara e largaram o cara nu, jogado no canto da estrada, como morto. Eu fui ver que estrada é essa? Será que ela ainda existe? Sim, ela ainda existe. Jerusalém fica no alto dos montes, Jericó fica no Rio Jordão. A diferença de altura, de altitude, entre essas duas localidades é de cerca de 1.200 metros. O que é 1.200 metros? É mais ou menos a altitude ali de Petrópolis, né? Sabe a Pedra da Gávea? A Pedra da Gávea tem 400 e poucos metros. Coloca 3 Pedras da Gávea. É isso que é 1.200 metros. E a estrada tinha 25 quilômetros. Agora, 25 quilômetros não é muita coisa. São 3 voltas à lagoa. 25 quilômetros numa descida que é na Pirambeira. Ó, só curva. Muita curva. Fantástico, fantástico. Pelo menos a música é boa, né? Olha só essa imagem aqui da estrada. É difícil de ver, né? Pequenininho e tal, mas se você jogar lá no Google, estrada para Jericó, você verá várias imagens e é tortuosa, é íngreme, é difícil e é uma região desértica, cheio de pedra, cheio de barreiras, cheio de cavernas, onde bandidos podiam se esconder. Então era uma estrada perigosíssima, que as pessoas evitavam ao máximo utilizar. Mas às vezes era necessário. E aquele homem, então, foi utilizar a estrada, foi preso, pego, né, por bandidos, foi espancado e foi roubado de tudo que tinha, inclusive das suas roupas. Aí, voltando para o texto, né, agora, versículo 31, nós lemos assim: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando ele viu o homem, passou para o outro lado da estrada. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Aí, Jesus escolheu 2 figuras de muito relevo naquela sociedade. Um sacerdote. Todo sacerdote era da tribo de Levi, mas da descendência de Arão, que era 2 integrantes da tribo de Levi. Mas nem todo levita era sacerdote, mas todos os levitas eram homens treinados para servir no templo, eram homens conhecedores da lei. E nenhum dos 2 quis ajudar. No caso do sacerdote, eu acho até data vênia, né, como dizem os advogados, data vênia, é até compreensível a atitude dele. Sabe por quê? A lei, a mesma lei, Levítico, capítulo 21, versículos 1 a 4, diz que o sacerdote não podia tocar num morto. Se ele tocasse no morto, ele ficava impuro. Então, dependendo da causa da morte, nem parente próximo. Ele poderia tocar em parentes próximos quando morressem, dependendo da causa da morte. Então, o sacerdote ver um homem jogado no canto da estrada como morto e se afastar dele, tem até justificativa na lei. Eu sou um sacerdote, se eu chego lá perto, esse cara está morto, se eu toco nele, eu fico impuro. Mas e o levita? O levita não tinha essa questão. Ele poderia perfeitamente, no mínimo, chegar junto do homem e descobrir se o cara estava morto ou vivo, se podia ser ajudado ou não. Mas aí eu pergunto para você agora, você que está aqui, você que está em casa também, o que você faria?
Imagine-se descendo por uma estrada deserta com seu carro e você vê um carro parado do outro lado da estrada, depenado. Depenaram o carro. Levaram tudo que tinha de valor ali. E um cara caído no chão do lado do carro. Você para? Vou facilitar. Você vê um carro bonito, arrumadinho, todo certinho, uma pessoa do lado do carro com o capô levantado, tipo, pedindo ajuda. Você para? No meio de uma estrada deserta? Talvez um dia você até pare. Uma vez meu pai o carro enguiçou no meio da estrada, e era uma época que não tinha sequer telefone de SOS na estrada, muito menos celular, não tinha a quem recorrer. E estava lá o meu pai, minha mãe, eu, que era uma criança pequena, minha irmã menor ainda do que eu, e estávamos lá, no meio da estrada, no meio da Dutra, sem ter quem nos ajudasse. Até que um camarada viu a gente parado, parou do outro lado da Dutra. Do outro lado, e atravessou a Dutra andando. Olha o risco que esse homem correu. E foi lá e mexeu no motor e conseguiu fazer o carro voltar a funcionar. Ele era um mecânico. Mas era um mecânico com um coração gigante. Porque a pergunta foi quase retórica, né? Ninguém para. Ninguém vai lá junto para ajudar. E Jesus disse para aquele homem que se ele cumprir toda a lei, ele herdará a salvação. Mas como cumprir essa lei? É exatamente esse o ponto. Jesus colocou essa noção do próximo num nível tão alto que é simplesmente impossível cumprir isso. Não o tempo todo. E se você deixa de cumprir a lei uma vez que seja, já era, já pecou. Então não vai ser pelo cumprimento da lei que você será salvo. Somente pela graça. Somente pela fé na graça de Deus, no nome de Jesus. Como você agiria numa situação dessa? A realidade é que muito pouca gente está disposto a assumir o risco ou o prejuízo, né, de ajudar pessoas desconhecidas. Cumprir a lei rigorosamente é humanamente impossível. É humanamente você cumprir todos os mandamentos da lei. Então, por que Deus criou a lei? Para mostrar para a gente a nossa imperfeição. Mostrar o quão imperfeitos nós somos. O quão falhos nós somos. Se pudéssemos cumprir toda a lei, e assim herdar a salvação por mérito, não precisaria Jesus vir e se sacrificar por nós. Mas aqueles homens acreditavam que eles eram capazes de cumprir toda a lei. E aí, para facilitar a vida deles, eles definiam de uma forma muito restrita quem era o próximo dele. O próximo era só quem ele gostasse. Quem ele não gostasse era inimigo, e inimigo não tem que ter amor, inimigo tem que ter ódio. Odeie o seu inimigo. É nesse contexto que Jesus está apresentando essa parábola. Não é para dizer para a gente que a gente tem que ajudar todo morador de rua. Se Deus falar ao seu coração que você tem que ir lá e conversar com aquela pessoa, é outra história. Agora, o que Deus está dizendo para a gente, ou, na verdade, dizendo para aquele homem, e assim nós podemos ouvir também, é que a lei, ela não é possível de ser cumprida. Nós não conseguimos, as pessoas comuns não conseguem. Mas para piorar mais ainda, para jogar sal na ferida, porque ali naquele momento eu imagino que aquele homem já estava pensando assim, cara, eu também não pararia. Eu também não pararia. E aí Jesus virou e falou o seguinte, versículo 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem e quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide bem dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Pô, mas Jesus tinha que escolher logo um samaritano? Mas ele escolheu de propósito. Talvez você não conheça as circunstâncias, então eu vou explicar para você. Os samaritanos eram inimigos dos judeus, e vice-versa. E vice-versa. Eles se detestavam, como hoje se detestam judeus e palestinos, generalizando. Existem os samaritanos ainda hoje? Existem, tá? Existe um pequeno grupo, quase uma seita, né, que se autodenomina, se acredita descendentes dos samaritanos, que ainda adoram ao Senhor no Monte Gerizim, o lugar lá onde aquela mulher que Jesus conversou com ela, do lado do poço, ela virou e falou: vocês adoram o Senhor em Jerusalém, nós adoramos em Gerizim. É samaritana. Ainda existe um pequeno grupo de samaritanos, são entre 1.000 e 3.000 pessoas. Mas isso não importa. Então, eles não são os palestinos, tá, gente? Por favor, não misture as coisas. Aquele homem foi escolhido como exemplo por Jesus porque ele era exatamente o inimigo. E, como Jesus alertava, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Então, foi Jesus falar, escolheu um inimigo. Quem parou para ajudar o homem foi o inimigo do homem. Essa inimizade, ela teve origem lá em 722 a.C., quando os assírios invadiram o Reino do Norte, as 10 tribos, né? Quando Salomão morreu, houve uma divisão, Judá e Benjamim formaram o Reino do Sul, e as outras 10 tribos formaram o Reino do Norte. O Sul passou a ser chamado de Judá, e o Norte passou a ser chamado de Israel ou Efraim. O Reino do Norte era mais poderoso do que o Reino do Sul. Só que tinha inimigos ainda mais poderosos do que ele, que eram os assírios. E os assírios destruíram Samaria e levaram quase toda a população do norte como escravos. Levaram para outros lugares, mais ou menos como os babilônicos fizeram com os judeus quando destruíram Jerusalém. Era muito comum nesses impérios da antiguidade, quando um território era ocupado, o conquistador levava todo mundo embora. Mas o terreno vai ficar vazio? Não, trazia gente de outros lugares para habitar naquele lugar. Com isso, quebrava o sentido de pertencimento deles. Porque se você foi tirado do lugar onde você vivia e foi levado para outro lugar, você perde suas raízes. Isso foi feito com as tribos do norte. Quando os assírios trouxeram outros grupos de pessoas para habitar aquele lugar, para repovoar aquele lugar, o Reino do Sul ainda estava inteiro, porque Deus não permitiu que o rei da Assíria destruísse Jerusalém. Isso a gente vê lá nos livros de Reis e Crônicas. O que eu acabei de falar aqui para vocês, do que aconteceu com o Reino do Norte, está em 2 Reis, capítulo 17. Se você tiver curiosidade, tá? 2 Reis, capítulo 17. Essa migração forçada acabou levando a uma miscigenação racial e a um sincretismo religioso. Porque ficaram pessoas que eram ainda descendentes dos judeus naquela terra, poucos, mas ficaram, e houve uma mistura da maneira como eles enxergavam Deus com a maneira como os recém-chegados enxergavam Deus, e acabou gerando toda um novo culto. Os samaritanos, porque a capital do Reino do Norte era Samaria, e quem habitava aquela região era chamado genericamente de samaritanos. A inimizade entre esses dois grupos
mesmo havendo uma ascendência comum entre eles, era muito grande. Tanto que você vê lá em Esdras e Neemias que os samaritanos tentaram impedir, primeiro, a reconstrução do templo e depois a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Eles não queriam que Jerusalém voltasse a ser uma cidade autônoma. E óbvio que os judeus ficaram muito chateados com isso, e a história nos mostra, não está na Bíblia, mas a história nos mostra que quando houve um reino judeu ali naquela região, eles invadiram o reino do norte e destruíram Gerizim. Então, realmente, os dois lados tinham excelentes motivos para se odiar mutuamente. Agora, o que é que um samaritano estava fazendo naquela estrada? Gente, eles se odiavam de tal maneira que os samaritanos não andavam em território de Israel e os israelitas não andavam por dentro de Samaria. Eles faziam uma volta. Entre Jerusalém e a Galileia ficava Samaria. Eles desciam de Jerusalém para o Jordão, passavam para o outro lado do Jordão, subiam para o norte, depois atravessavam o Jordão de novo para chegar na Galileia. Tinham que fazer uma volta para não ter que passar por dentro de Samaria. Era tal o nível de má vontade que eles tinham entre si. Tanto que aquela mulher do poço virou para Jesus e falou: você é um judeu, está falando comigo? Uma mulher samaritana? Foi um espanto aquilo. E aquele homem, Jesus, na sua história, uma história criada por Jesus, ele colocou aquele samaritano passeando, transitando por uma estrada de Israel. Ele já estava correndo risco pelo fato de estar ali. E mesmo assim, ele se aproximou daquele homem. Percebem como Jesus está carregando nas tintas? Como ele está enfatizando o ponto dele? Isso nos ajuda a entender um pouco o que isso significa para nós. O homem correu o risco de cair numa armadilha, se aproximou do seu inimigo, teve piedade dele, tratou com liberalidade, gastou seu vinho, gastou seu azeite, resgatou-o com seu próprio animal, foi andando, arrastando lá, puxando o animal, levou para uma hospedaria. Gente, esse homem fez um sacrifício extraordinário. Ele investiu muito do seu tempo, da sua segurança, dos seus recursos. Ele fez algo que um sacerdote e um levita não estavam dispostos a fazer, que nenhum de nós está. Deixa eu te perguntar isso aqui, né? Estou afirmando um negócio desse, nem te perguntei. Deixa eu te dar o benefício da dúvida. Até que ponto você está disposto a fazer sacrifícios pelos outros? Por um filho, né? Por um amigo, talvez. Mas por um desconhecido? Por um inimigo? Esse é que é o ponto. E aí Jesus conclui a parábola com uma conclusão lógica e com um desafio. A conclusão lógica, versículo 36. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Jesus contou a história e perguntou para o doutor da lei: e aí, na sua opinião? Porque o doutor da lei perguntou para ele: quem é meu próximo? Jesus contou essa história e falou: quem é o próximo do homem que foi pego pelos assaltantes? A conclusão é lógica. Dos três, foi o samaritano, e foi isso que o doutor da lei falou para ele. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Lógico, a conclusão é lógica. E aí Jesus disse para ele assim: esse é o desafio, vá e faça o mesmo. Aí complicou, né? Olha, Romanos capítulo 5, versículo 7 a 8. Vai lá em Romanos. Essa eu quero que você leia, não vou projetar.
nós lemos assim, Paulo falando sobre algo muito parecido com o que estamos vendo aqui agora. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor sacrificial. O samaritano, na parábola de Jesus, ele está representando o amor do Pai. Amor que nós não somos capazes de ter. O amor sacrificial. Um amor que se doa, um amor que se expõe ao perigo. Não percamos de vista o que Jesus está querendo dizer para nós aqui. Ele não está dizendo para sermos bons samaritanos. Ele está nos chamando a atenção para o fato de que o único que pode nos resgatar, o único que está disposto a assumir o risco e fazer os sacrifícios é o próprio Jesus. Não há outro. Não há outro em quem possamos confiar, não há outro de quem possamos depender. Só o nosso Senhor Jesus. Então, aquela pergunta do perito da lei sobre o que era necessário fazer para herdar a vida eterna, ao respondê-la, Jesus nos mostrou para você, eu espero que tenha mostrado para você, para mim mostrou também, e olha, eu vou dizer para você, foi surpreendente. Eu nunca tinha visto essa interpretação. Mas mostrou para mim que o padrão da lei é inalcançável. Não tem como sermos salvos pelo cumprimento da lei. Não dá, porque ninguém vai conseguir amar ao próximo como a si mesmo. Porque o próximo é qualquer um, inclusive o inimigo. E mais, da forma como aquele samaritano correu risco, cuidou daquele homem que era o seu inimigo, é um tipo, é uma representação do próprio Deus, do próprio Jesus. No seu amor sacrificial, como acabamos de citar João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho primogênito para morrer por nós. De tal maneira que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor sacrificial. Esse é o nosso próximo. Concluindo, então, como herdar a vida eterna? Eu fiz essa pergunta para você, você ficou com vergonha de responder, né? Como herdar a vida eterna? A essa pergunta, para respondê-la, né, Jesus apresentou a parábola do bom samaritano, que mostra a nossa incapacidade de cumprir a lei do amor, cumpri-la integralmente, plenamente, mas que nos aponta para o amor extravagante de Deus, demonstrado no sacrifício de Cristo. E diante disso, fazer o quê? Confessar a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de amar o nosso próximo, como a nós mesmos, e clamar pela misericórdia de Deus, para que o Senhor nos transforme, o Senhor nos capacite, para que possamos fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós mesmos. Mas a nossa salvação não depende disso. Nossa salvação só depende do sacrifício que Cristo já fez por nós.